Muito bem, pessoal, nós estamos estudando o título crédito tributário e estamos vendo a Constituição do crédito, desde o artigo 139 até o artigo 146, que é o último que nós vamos olhar agora, deste tema Constituição do crédito tributário. Cuidado, minha gente, o artigo 146, preste muita atenção, ele não trata de modificação de lançamento, não. Ele trata de mudança do critério jurídico adotado no lançamento. Não é modificação de legislação, não. Critério jurídico é interpretação, é mudança de interpretação dada à legislação. Vamos ver o detalhe do artigo 146, depois eu vou dar um exemplo prático que você vai entender perfeitamente como é que funciona isso. Vamos lá para a tela. Artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Vamos para um exemplo prático disso aqui. Imagine a seguinte situação. Imagine que você tem aqui um município, aqui um outro município, aqui um outro município, aqui um outro, e por aí vai. Vários municípios espalhados por aí fora. Certo? Bom, você sabe, voltando para mim, antes de eu completar o exemplo, você sabe que o serviço, já vimos isso lá atrás, que o serviço de transporte municipal é tributado pelo ISS. E o serviço de transporte intermunicipal é tributado pelo ICMS. Muito bem. Qual era o critério jurídico, ou seja, a interpretação dada para que se considerasse um serviço de transporte municipal ou intermunicipal? Vamos lá para a tela. Ocorre o seguinte, considerar o critério jurídico, a interpretação da lei, determina o seguinte, que quando o início e o término do serviço de transporte estiverem no mesmo município, este é um serviço intramunicipal e sofre incidência do ISS e não do ICMS. Muito bem, o critério jurídico adotado era esse, a interpretação dada era essa. Mas o que acontece se houver isso aqui? Ó? O caminhão sai daqui ou o ônibus passa por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, papapá, pé, e vem para cá. Ora, pelo critério jurídico adotado, pela interpretação dada à legislação, continua sendo um serviço de transporte municipal, porque o início e o término estão dentro do mesmo município. Ora, mas voltando para mim, aí foram feitas consultas aos departamentos de consultas jurídico-tributárias de União, Estado, Distrito Federal, município, e resolveu-se mudar esse critério jurídico, essa interpretação dada à legislação. E voltando para a tela, este serviço que você vê agora passou a ser considerado intermunicipal e serviço intermunicipal é tributado pelo ICMS. Ora, é óbvio, de acordo com o artigo 146, que a mudança desse critério jurídico, dessa interpretação, não pode retroagir. Você não pode cobrar do cara que vinha pagando ISS, porque o critério jurídico era um, não pode cobrar dele ICMS retroativamente, só para os fatos geradores daí para frente, porque a mudança do critério jurídico só ocorre com os fatos geradores daí para frente, não pode retroagir. É exatamente o que está no artigo 146 do Código Tributário Nacional, ou seja, só pode se dar quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à introdução do novo critério jurídico, da nova interpretação dada à legislação.
Vamos ver uma jurisprudência importante com relação a isso? Olha só, aceitando o fisco a classificação feita pelo importador no momento do desembaraço alfandegário ao produto importado, a alteração posterior constitui-se mudança de critério jurídico vedado pelo CTN. A mudança de critério jurídico adotada pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento. Ora, é exatamente isso. Então, voltando para mim, quando o contribuinte traz um produto importado, ele vai ver a classificação daquele produto e vai pagar o imposto baseado nessa classificação. Ok? Amanhã muda o critério jurídico, aquela passa a ser considerada uma outra interpretação, não é autorizado modificar o lançamento anterior, porque a interpretação dada era uma e agora passou a ser outra, e essa nova interpretação aplicar-se-á tão somente aos fatos geradores daí para a frente. Legal? Mas vamos para a tela. IPTU. Atualização da base de cálculo. O lançamento pode ser alterado de ofício. A correção de erro não implica mudança de critério. Esse é um detalhe também importante. Voltando para mim. O cara diz que tem uma casa de um pavimento e paga determinado IPTU durante vários anos. A Fazenda Pública vai lá e vê que o cara tem, na verdade, 4 pavimentos, construiu uma área imensa em cima. E vai cobrar o imposto que deixou de ser pago nesses anos todos, porque a área era muito maior. Isso não é mudança de critério jurídico, absolutamente. Não. Havia um erro. Não é? O contribuinte não informou ao fisco, como teria que ter informado, que construiu 3 andares acima. Então, não há, neste caso, uma mudança de critério jurídico. Havia um erro que está sendo corrigido. Ok? Então, voltando para a tela, isso é o que determina o nosso STJ. A atualização da base de cálculo. O lançamento pode ser alterado. A correção do erro não implica mudança de critério. O critério foi sempre o mesmo. O que houve é que o contribuinte sonegou informações que permitiriam ao poder público municipal cobrar um imposto maior. Ok? Voltando para mim. Então, é assim que funciona a mudança do critério jurídico do lançamento. Só para os fatos geradores daí para frente. Bom, agora, minha gente, nós encerramos essa parte desse assunto, do assunto crédito tributário, que foi a constituição do crédito tributário, desde o artigo 139 até o artigo 146 do Código Tributário Nacional. E agora, nós vamos conhecer os tipos de lançamento. Agora os tipos de lançamento. Já sabemos a questão da Constituição e agora os tipos de lançamento. São 3 tipos de lançamento previstos nos artigos 147 até o 150 do Código Tributário Nacional. Ok? 3 tipos de lançamento. Lançamento direto, lançamento por homologação, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Direto, por declaração e por homologação. Então vamos agora conhecer o nosso lançamento direto, de ofício ou ex ofício. Vamos lá para a tela. Artigo 149. Depois nós voltamos ao 147, 148 e 150. Lançamento direto. Artigo 149 do CTN. Também chamado lançamento de ofício ou ainda ex ofício. Como é que funciona aqui? A Fazenda Pública faz o lançamento independente de informações periódicas que têm que ser prestadas pelo contribuinte. E o contribuinte de posse desse lançamento tem 2 possibilidades. Se ele concordar, ele faz o pagamento. Se ele discordar, ele vai tentar a impugnação. É um direito assegurado constitucionalmente, artigo 5º, inciso 55 do CTN. São assegurados a todos os litigantes em processo administrativo ou judicial ampla defesa. Então, ele pode tentar uma impugnação que vai tentar modificar o lançamento, e aí nós já vimos que pode ser modificado pela impugnação, pelo recurso de ofício, etc. Maravilha! Agora, lançamento de ofício ou ex ofício. Vejam, voltando para mim, então o proprietário de um imóvel não precisa ir todo ano na prefeitura e dizer assim, olha,
eu tenho uma casa situada na rua tal com tantos cômodos, papapá, e quero ser tributado pelo IPTU. É lógico que não. A Fazenda Pública faz o lançamento independente de informações periódicas. É lógico que, de vez em quando, é aquele exemplo que eu tinha dado. Se o cara tinha uma casa de um pavimento, construiu mais 3 em cima, ele tem que dar essa informação. Mas, como regra, não depende de uma informação, a Fazenda Pública vai fazendo lançamento direto. O artigo 149 traz, assim, 9 situações nas quais far-se-á o lançamento direto. Artigo 149 do CTN. Pô, 9 situações, eu não aguento mais decorar. Não precisa decorar. Na verdade, são 2. Dessas 9, você pode resumir em 2. Inciso 1, vamos lá para a tela. Artigo 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1. Quando a lei assim o determine. Ora, voltando para mim, é o caso do IPTU, é o caso do IPVA. A lei determina que seja feito lançamento direto. Agora, voltando para a tela, minha gente, do inciso 2 até, e vai indo, até o inciso 9, são situações nas quais a autoridade verifica o erro e vai corrigir aquele lançamento anteriormente efetuado. Então, voltando para mim, artigo 149, lançamento direto de ofício ou ex ofício. 2 possibilidades previstas no artigo 149. Quando a lei assim determinar, artigo 149, inciso 1, exemplo típico, IPTU, IPVA, etc. Ou quando houver um erro a ser corrigido em quaisquer dos tipos de lançamento. Então, observe que o auto de infração que um fiscal faz, corrigindo uma situação irregular, é um típico lançamento. Porque a autoridade fiscal está modificando o lançamento baseado no artigo 149, inciso 2 a 9, que trazem essas situações todas. Erros desfavoráveis à Fazenda Pública, a autoridade fiscal vai corrigi-los. Legal? Então, lançamento direto. 2 possibilidades. Artigo 149, inciso 1, quando a lei assim determinar. Artigo 149, inciso 2 a 9, quando houver qualquer erro a ser corrigido. Maravilha. Voltando para a tela. STJ, posição importante. Em havendo na declaração do contribuinte erro de direito não detectado pelo fisco, que aceita integralmente, a mudança de entendimento constitui-se alteração de critério vedada pelo CTN. Só a falsidade, o erro ou omissão são capazes de provocar a revisão do lançamento com a consequente autuação do contribuinte. Então, observe, voltando para mim, que o STJ aqui, ele combina 2 dispositivos. Um que nós já havíamos estudado, que é o artigo 146, que determina que, na verdade, se houver uma mudança de critério jurídico, só daí para frente que pode ser aplicada. Mudança de interpretação de critério jurídico da legislação. Mas, então, nessa decisão, ele diz que realmente isso acontece, mas se houver erro mesmo, aí a Fazenda Pública vai fazer um lançamento corrigindo o lançamento anterior. Se houve apenas uma mudança de critério jurídico adotado na legislação, não há que se falar em correção deste lançamento. Ok? Maravilha. Este é o lançamento direto de ofício ou ex ofício. Ok? Legal. No próximo encontro, nós continuaremos falando do lançamento direto, de ofício ou ex ofício, para depois entrarmos nos 2 outros tipos de lançamento, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Até lá.